A paz do Senhor Jesus, queridos e queridas irmãs. Aqui mais uma vez a sua irmã em Cristo, Israiane. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e vamos, como de costume, iniciar este mini culto com uma oração. Obrigado, Senhor, meu Deus, por eu estar aqui mais uma vez, por o Senhor me conceder a tua graça, pela mensagem revelada nesse dia, que essa mensagem possa ser, meu Deus, uma fonte de bênção, de alimento espiritual para essa pessoa que está vendo este vídeo. Que o Senhor possa, meu Pai, restaurar a fé dela e animá-la neste momento e orientando ela, Pai, a fugir do pecado e andar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. A meditação de hoje vai ser em Juízes, capítulo 13, verso 4. Diz assim: Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Aqui conta sobre a história de Sansão. Estamos começando essa pregação de hoje com o início do nascimento de Sansão. É bem claro que Israel estava passando por um momento muito difícil. Eles eram constantemente atacados por inimigos, né? Tinham colheitas destruídas, eram humilhados pelo inimigo. E isso estava afligindo muito o coração do povo de Deus. A Bíblia não conta, mas eu creio que certamente eles clamaram a Deus, pedindo para que Deus intervisse na situação. E foi o que Deus fez. A Bíblia conta que havia uma certa mulher que ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus agraciou ela, visitando ela e prometendo a ela um filho. E não era um filho comum, era um filho que seria uma bênção não só para eles, mas para a nação de Israel. E com o passar do tempo, essa promessa de Deus se cumpriu na vida dessa serva de Deus e do esposo dela, o seu Manoá. E Sansão ali, assim, antes do nascimento dele, Deus já fez uma aliança com ele. Deus já falou para a mãe dele, olha, o menino vai nascer, mas este é o pacto de Deus com ele. Este é a aliança que Deus tem com ele. E isto a mãe dele passou para ele quando ele cresceu. É claro, ela teve todo um cuidado de educar o filho no caminho de Deus, para que ele andasse nos caminhos de Deus, seguindo as leis de Deus, porque ele foi escolhido por Deus para ser juiz de Israel. Ele estava numa posição nobre, dada por Deus. A Bíblia conta que Sansão governou por 20 anos, né? Ele foi juiz de Israel durante 20 anos. E ele serviu a Deus com fidelidade até um certo ponto da vida dele. A gente lê a história de Sansão e sabe que realmente Deus usava ele de uma forma extraordinária. Você percebe que Deus não usa outra pessoa igual ele usou Sansão. Ele tinha uma força mesmo dada pelo Espírito de Deus para defender o povo de Israel, a nação de Israel, para honrar o povo de Deus. Deus tinha um projeto muito lindo na vida de Sansão. E até onde ele deixou, Deus cumpriu a palavra dele. Mas chegou um certo momento da vida de Sansão que ele escolheu seguir o seu próprio caminho, seguir o desejo do seu coração. Ele tinha vontades e desejos próprios que ele não
chegava e ele não perguntava para Deus se Deus estava aprovando aquela atitude dele, se era isso que Deus queria para a vida dele. E a coisa foi tomando espaço, o pecado foi tomando espaço na vida de Sansão, porque ele deixou de seguir aos poucos os passos de Deus. O inimigo conseguiu tirar aos poucos o foco dele do caminho de Deus, que era defender a nação de Israel e honrar o nome de Deus. Sansão estava à procura de uma esposa e ele não buscou a orientação de Deus, e ele foi buscar uma esposa entre as filisteias, justamente aquele povo inimigo que oprimia o povo dele e que Deus tanto detestava. E ele encontrou esta tal filisteia. A Bíblia conta que era a mulher que agradou os olhos dele. A Bíblia não relata o nome desta mulher. E Sansão quis se casar com ela, os pais deles, a mãe e o pai não aprovavam, mas como esta era a vontade do filho, e tanto que ele insistiu, eles acabaram cedendo. E Sansão se casou com uma filisteia. Se aliou ao povo inimigo. Ele não deveria realmente ter feito isso. Eu imagino que foi uma decepção muito grande para o povo de Israel. Até a mãe dele falou, mas não há mulheres entre o nosso povo a qual você não se case? Mesmo assim ele não deu ouvido, seguiu mais uma vez o desejo do seu coração, não buscando a vontade de Deus para a vida dele. Então, Sansão entrou no território do inimigo. Ele brincou com o inimigo. Claro que teve certos momentos que Deus interviu ali e honrou Sansão. Não porque ele merecia, mas porque Deus é misericórdia. Então os inimigos, os filisteus, começaram a observar Sansão. Eles começaram a catar uma brecha na vida dele para destruir ele. E é assim que o inimigo faz na vida das pessoas. Deus tem um projeto, Deus desenha algo lindo para executar na vida daquela pessoa, na tua vida, e o inimigo vem e tira o foco e faz você querer seguir a tua própria vontade. Te sonda, te vê, caça uma brecha na tua vida e encontra um pecado, encontra uma falha. E o inimigo vai bater ali naquela tua falha, não uma, não duas, não 3 vezes. Ele vai ali naquela brecha para abrir mais espaço, para conseguir mais espaço, para conseguir entrar na fortaleza que é a tua vida e destruir. E a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Um servo, uma serva de Deus não pode dar lugar ao inimigo. Ele tem que ser fiel. Deus tem uma aliança com cada filho, com cada filha dele. E é uma aliança na qual Deus é fiel, mas a pessoa é falha. Mas mesmo tu sendo falho, você tem que buscar ser fiel a Deus, fiel a essa aliança que Ele tem na sua vida. A vida de Sansão, ele é como uma placa bem grande, um aviso que diz mais ou menos assim: não siga a tua vontade, siga a vontade de Deus. Agora, falando mais uma vez sobre Sansão, ele começou aos poucos quebrar essa aliança que Deus tinha na vida dele. Ele se casou com uma mulher filisteia, procurou uma mulher estrangeira, se aliou ao povo inimigo, assim, entre aspas. Ele não se aliou, ele se envolveu com a mulher do povo inimigo, no qual ele não deveria.
E conta que quando ele, numa dessas idas e volta dele da Filisteia para Israel, ele encontrou um leão, no qual ele venceu com a ajuda de Deus. E numa outra vez dessas idas e vindas dele, ele encontrou ali o cadáver do leão cheio de mel, cheio de, né, do mel. Aí ele foi lá e comeu o mel daquele cadáver. E um dos votos que Deus tinha na vida dele era que ele não tocasse em coisas impuras. Ele não podia beber bebidas fortes. Ele não podia cortar os seus cabelos. E lá em Juízes 16:1, conta que ele foi ter com uma prostituta, ou seja, ele ficou com uma prostituta. Ele desonrou o templo de Deus na vida dele e não valorizou os votos que Deus tinha na vida dele. Ele realmente caiu em tentação. Brincou com o inimigo. Então, uma outra parte da história também que eu não contei, essa primeira esposa filisteia de Sansão, ela acabou sendo morta pelos próprios filisteus por conta de um feito de Sansão lá na Filisteia. Ele ateou fogo, né, através de umas raposas nas colheitas dos filisteus. Isso causou muita revolta neles também, mas essa também não foi a principal causa. Ele tinha lançado um enigma no dia do casamento dele e os filisteus queriam saber. Então eles forçaram a mulher de Sansão a descobrir o segredo e a contar para eles como assim foi feito. Então quando o Sansão descobriu que a esposa dele tinha contado o segredo para o povo inimigo, Sansão se zangou. Deu um tempo, foi embora. Depois, quando ele voltou, a esposa dele tinha sido dada a um outro homem. Daí ele se revoltou e tacou fogo nas colheitas dos filisteus. Foi assim. Então eles acabaram matando a esposa e a família do Sansão tudo junto. Quer dizer, a família da esposa do Sansão. E então, nessa época Sansão já era viúvo, acho que já fazia um tempo. E eles escolheu uma certa mulher, né? A Bíblia conta, e o nome dela era Dalila. E então, como o inimigo já tinha sondado ele, já sabia qual era o ponto fraco dele, o que foi que os inimigos fizeram? Eles tentaram Dalila, dizendo que ia dar 1.100 moedas de prata para ela, né? Então ela foi conduzida a trair Sansão. Tudo isso o diabo por trás também para destruir a história, o projeto que Deus tinha na vida de Sansão. E a Bíblia conta aqui em Juízes 16:16. E sucedeu que importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia ser de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens, né? Quer dizer, ele seria uma pessoa comum. Para você ver que a Dalila não importunou ele só uma vez para que ele contasse o segredo. Foram várias vezes. O inimigo tenta o cristão, tá ali tentando, caçando uma brecha. Quando ele acha, ele continua tentando até a hora que ele consegue rasgar, destruir a pessoa. Então, por isso que a gente não deve dar lugar ao inimigo. Sansão, ele não devia nem ter contado o voto que ele tinha com Deus, mas ele contou. E então o inimigo se aproveitou da fraqueza dele. E depois que Dalila descobriu, ela cortou os cabelos de Sansão. E então a força se foi dele, o Espírito Santo se foi da vida dele. E você tem que saber de uma coisa: uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ele não é nada.
Não é nada. Uma pessoa sem Deus, ele não é nada. Ele não existe. Ele é uma pessoa vazia. E Sansão sofreu porque os olhos dele foram arrancados. Não foi ferido, foi arrancado. Sofreu humilhação. Ficou na mão do inimigo. Tantas pessoas pessoa que está ouvindo neste momento pode até estar pensando, poxa, essa é a minha história, eu segui exatamente os meus passos, as minhas vontades e agora eu estou em ruína. Agora eu estou sofrendo pelas escolhas que eu fiz, por eu não ter seguido a vontade de Deus para minha vida. Então Sansão, ali, a Bíblia conta que quando ele estava naquele lugar onde os filisteus levaram ele para zombar dele, uma espécie de estádio onde todos os filisteus estavam ali, ele foi colocado numa das colunas principais do templo. Eles estavam oferecendo um culto ao deus Dagon deles lá, e Sansão estava ali para ser uma distração para eles, para zombar. Mas Deus honrou Sansão. Em seus últimos instantes, ele pediu a Deus, ele se humilhou a Deus e pediu para que Deus desse força a ele para que ele se vingasse dos filisteus. E assim Deus concedeu a ele, quando a Deus fez com que a força dele voltasse, ele destruiu aquele templo com todas as pessoas que estavam ali dentro. Sansão morreu, mas Deus concedeu vitória a ele ao último instante. Eu quero dizer que você que está afastado do caminho de Deus, que seguiu suas próprias vontades, olha, é hora de voltar. Porque quanto mais tempo você passar na mão do inimigo, pior vai ser. Só há segurança nas mãos de Deus. Só há segurança debaixo das asas de Deus. Se você abandonar a Deus, quebrar a aliança que Ele tem na tua vida, o inimigo vai fazer de você o que ele quer. E isso não é o que Deus quer para a tua vida. Ele quer o melhor para você, porque Ele te ama. Nunca é tarde. Se você está aí com vida neste momento me assistindo, é porque Deus te deu mais uma oportunidade. Então não faça como Sansão. Não deixe para se arrepender no último instante da tua vida. Não deixe para aceitar Jesus nos últimos momentos da tua vida. Aceite Jesus agora. Viva para Ele. Sansão poderia ter vivido uma história diferente. Ele poderia ter vivido o projeto de Deus para a vida dele. Imagina como seria lindo. Sansão, o forte de Deus, o servo de Deus que Deus honrou até o último momento para ele defender Israel com as forças que ele dada pelo Espírito Santo de Deus. Seria uma história linda. Ele não teria um fim tão triste assim. Então, volte-se para Deus. Procure os planos de Deus para a tua vida. Siga os passos de Cristo. Te aconselho a ler a Bíblia, a entrar em oração e em jejum, para que o inimigo não ache brecha na tua vida. O cristão ele tem que ser como uma fortaleza, como um muro fechado, sem nenhuma brecha, para que o inimigo não ganhe força sobre ti. Amém? E pense, veja a história de José, um rapaz que era amado pelo seu pai, ele foi cuidado, bem tratado, mas era odiado e invejado pelos seus irmãos. Então, chega uma certa fase da vida de José que ele é vendido para ser escravo no Egito. E lá ele foi na casa de um tal de Potifar. Você sabe qual é a história? O rapaz foi tentado pela mulher do patrão dele, mas ele não cedeu. Ele foi fiel a Deus até o último momento. Ele não seguiu a sua própria vontade. Ele seguiu o caminho de Deus para a vida dele. E ele foi preso, passou por momentos difíceis, mas Deus honrou a vida dele até o fim. Porque ele foi fiel, ele seguiu o projeto de Deus para a vida dele. Por isso que eu te falo,
Siga o projeto de Deus para a tua vida. Você pode estar dizendo, mas como eu vou saber qual é o projeto de Deus para a minha vida? Entre em oração. De todo o coração, jejua a Deus. E pergunte a Deus, que com certeza no tempo dele, ele vai te responder. Você precisa ter paciência, porque na hora certa ele te dirá o que deves fazer. Amém? Então é isso. Você não voltou para Jesus, volta porque Jesus está voltando. A finalidade de eu estar fazendo este vídeo aqui é preparando vocês através da palavra de Deus para o arrebatamento, tá bom? Eu agradeço de todo o meu coração pela tua participação aqui neste vídeo, por você estar vendo. Vamos encerrar com uma pequena oração mais uma vez. Glória, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra revelada, por o Senhor falar conosco. Eu peço ao Senhor que visite essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, que o Senhor dê força para ela fazer tua vontade, para ela andar no caminho do Senhor. Ó Deus, visitai esta pessoa. Falai o coração dela, meu Deus. Ensinai ela o caminho que ela deve seguir. Ajudai ela em suas dificuldades e a vencer as tentações e não dar brecha ao inimigo. Obrigada, Senhor, pela tua presença e pelo teu amor. Obrigada. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.